Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Nós estamos aqui para mais um capítulo do curso de programação CNC Siemens/Fanuc, ok? Estamos fazendo aí um curso completo, desde o básico até o avançado. Então você que já conhece o avançado, fica ligado aí que vamos entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção no programa, coisa assim. E você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula, né? Que você vai aprender desde o comecinho ali, começa uma coisa bem básica mesmo, ok? Eu já estou no ramo há muitos anos, né? Comecei a trabalhar em usinagem em 1974, trabalhei até 82 como torneiro mecânico, então conheço bem chão de fábrica, trabalhei numa empresa grande que tinha 3.000 funcionários, tinha tudo quanto a coisa de usinagem, então eu vivi o chão de fábrica numa empresa que tinha tornos verticais enormes, desde pequenas máquinas até máquinas grandes, tornos de 5 metros de placa de diâmetro, com mandriladoras gigantes, pequenas máquinas também de mandrilar, de fresar, prensas. Então eu vivi esse mundo de usinagem durante 8 anos dentro do chão de fábrica, sujando a mão de graxa. Em 82 me formei na FATEC, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, né? A FATEC pertencia à Unesp naquele tempo, no curso de processos de fabricação. E de lá para cá trabalhei sempre na área de processos. Fui supervisor de engenharia de manufatura da BF Goodrich durante 8 anos. Trabalhei 2 anos para a Marinha do Brasil no projeto Aramar. Trabalhei em algumas outras empresas com menor tempo. E 15 anos na empresa Heller, onde eu me aposentei em 2011. De lá para cá tenho trabalhado na CNC Tecnologia, que é uma empresa nossa, voltada para treinamento e assessoria, né? Dentro da Heller, que é o fabricante de máquinas, centros de usinagem dos melhores do mundo, eu fui coordenador na área de processo de fabricação, na engenharia de fabricação, durante 4 anos, 2 anos na área de engenharia de aplicação, onde a gente aprendeu a utilizar as máquinas, né? E programação, ferramenta, e o resto na área de assistência técnica, na área de treinamento, ok? Foram 15 anos no meio de fabricante de máquina, que deu uma grande experiência. Com relação a CNC, eu trabalho desde 1985, quando fiz os primeiros cursos, né? E fiz de apalpador, da própria Renischau mesmo, tal. Então a gente tem uma boa experiência para passar para vocês aí. Então fica ligado no canal, que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal, não temos intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso aqui é um trabalho voluntário, eu estou fazendo, dando o melhor de mim, assim, passando a minha experiência de graça, não tenho intenção nenhuma, nem preciso mais disso, tá? Nós estamos com 2 livros aí à venda também, se quem quiser se interessar pelos livros também fique à vontade, tá? São muito bons, um dos melhores do mundo na língua portuguesa, não é só eu que falo, todos os usuários falam, né? Um deles foi usado, não sei se é usado ainda na Unicamp, nos cursos de pós-graduação em engenharia mecânica, tem notícias que foi usado para o trabalho de encerramento do curso. Então são livros muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante, até pós-graduados na engenharia. Então, para o nosso canal eu digo a mesma coisa, espalhem para os seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEC, faz cursos voltado à área de mecânica, de usinagem. Espalha isso aí, que você está fazendo uma boa ação para essas pessoas. Eu estou fazendo o que eu posso aqui dentro desse voluntariado, né? Hoje é um domingo, por exemplo, agora são 19 horas e pouco, 19h30. Estou aqui fazendo isso para vocês, sem ganhar nada, sem preocupar em ganhar nada, pelo prazer de passar, tá bom? Então, eu deixo um grande abraço a todos e fique ligado. E curta, descurta cada aula que você assistiu, cada apresentação nossa. Vai ter muita coisa interessante no canal, tá bom? Um abraço.
Quando se fala em coordenadas cartesianas, a primeira ideia que se vem na mente é um mapa, um mapeamento, né? Então eu vou começar como um exemplo de coordenadas, citando o mapa de uma cidade. Eu vou usar aqui o mapa da cidade de Sorocaba, tá? Então esse mapa você tem as ruas e você tem um cruzamento de coordenadas. Olha, lá em cima você tem uma linha, né, que mostra ela que mostra as coordenadas em letra. Tá? Na lateral aqui você tem coordenadas em número. Então você começa aqui no canto. A, B, C, D, tá, vai embora. Aí aqui 1, 2, 3 e vai embora. Tá? Então quando eu quero uma rua, por exemplo, eu quero a rua Doutor Pereira da Rocha, a rua do endereço da CNC Tecnologia. Então venho na letra D aqui, ó, para facilitar eu já achei ela por aqui. Olha lá, na letra D. Tá coordenada K11, tá ok? Então você tem todas as ruas aqui, ó, todas as ruas com a respectiva coordenada. K11, então eu venho aqui na letra K, tá vendo aqui, ó, a letra K, ela tem como se fosse um eixo, né? Um eixo aqui, que é o eixo K, né? E o 11 aqui, ó, o 11 também é um outro eixo aqui, ó. Quando eles se cruzam, é essa coordenada, esse quadro aqui. Então, se eu observar bem, Doutor Pereira da Rocha está aqui, ó. Doutor Pereira da Rocha, ela puxa uma linha aqui. Essa rua que está aqui. É uma rua aqui, ó. Tá? Por quê? A coordenada do eixo, aqui, ó, o eixo K com a linha 11. Então, um cruzamento. Então, aqui, ó, é como se fosse um eixo e aqui o outro. Então, voltando, a origem disso está aqui em cima. Tá? Então, observa aqui, ó. Letra A, P, você começa aqui. Aqui é o 1, 2, 3. Então, começa aqui a origem do sistema. Aqui é o ponto zero. É a origem das coordenadas cartesianas. Cartesianas, de mapa. Carta. Isso aqui é uma carta, um mapa. Tá ok? Então, daí que surgiu coordenadas cartesianas. Então vamos falar delas agora. Bom, vamos iniciar o capítulo 3 com os sistemas de coordenadas. O sistema de coordenadas usado na maioria das máquinas em todo o mundo corresponde à norma DIN 66217. O que diz essa norma? Eixos de coordenadas e sentidos de deslocamento nas máquinas operatrizes de comando numérico. Esse é o título da norma, tá? Para interpolações circulares, funções angulares, matemáticas, sentido de rotação de eixos circulares, transformações geométricas, várias a regra dentro dessa norma. Então, a maioria dos fabricantes de máquina e de comandos, eles seguem essa norma, ok? Valem as regras do sistema de coordenadas cartesianas. O sistema de coordenadas cartesianas é aquele que segue as normas de um mapa, tá? De ângulos retos, segue a norma da mão direita. Acabamos de falar agora sobre o mapa, né? Vocês viram aí esse pequeno vídeo, dando a ideia do que é a coordenada cartesiana. Por que cartesiana? Por que mapa? Né? É o mapeamento da área de distribuição dos eixos. Tá? Então é feito como se fosse um mapeamento de coordenadas. Segue mais ou menos a norma do mapa mesmo. Tá? Os eixos desse sistema são denominados X, Y e Z, para fresadores e centros de usinagem, e X, Z para tornos. Então, os eixos lineares, eles têm basicamente essas nomenclaturas. Falando em eixos de coordenadas,
Eu não vou entrar nesse detalhe de eixos agora, porque nós falamos muito, um vídeo até que relativamente longo a respeito disso nós já fizemos. Então eu digo para os amigos aí do canal que observe o vídeo 12. O título do vídeo é Centros de usinagem horizontal de 5 eixos, norma DIN EME 217, interpolações linear e circular. Tá? Então, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Você clicando ali, você vai entrar direto nesse vídeo aqui, você vai ver a descrição detalhada, como que é construído uma guia linear, a construção da máquina, né? Detalhes de construção da máquina e muito detalhe sobre esses eixos da norma DIN EME 217, ok? Agora nós vamos falar sobre as coordenadas. Sobre os eixos, vamos passar por cima, porque isso já foi falado muito nesse vídeo, ok? Em fresadoras e centros de usinagem, nós temos, que são 3 eixos, né? Nós temos essa configuração aqui. Uma máquina vertical, né? Seguindo a regra da mão direita, que nós falamos já nesse vídeo 12 aí, foi falado e explicado sobre a regra da mão direita. Nós temos aqui a distribuição dos eixos de uma máquina vertical, também foi falado muito nesse vídeo aqui. E aqui numa máquina horizontal, que também foi falado muito nesse vídeo. Não vamos entrar em detalhe por isso, tá? Espero que os amigos aí assistam esse vídeo. Na regra da mão direita, o polegar sempre indica o eixo X, o indicador o Y e o médio o Z. A ponta do dedo indica o sentido positivo do eixo. O dedo médio deve ser introduzido no sentido do fuso, tá? Seria como se colocado no fuso. Também foi explicado nesse vídeo 12 com detalhe. Nós não vamos aprofundar também mais uma vez, considerando que os amigos vão dar uma olhadinha nesse vídeo aí com detalhes. Muito tempo explicado isso aqui já, tá? Então não vamos deixar esse vídeo mais longo de uma coisa que nós já explicamos em vídeo anterior. Aqui é um exemplo de um centro de usinagem com 6 eixos, né? Ele é um centro de usinagem horizontal, né? Você tem aqui o fuso, o eixo Z aqui, o eixo X e o eixo Y, seguindo a regra da mão direita, tá? O eixo rotativo, que é a mesa aqui, ó, em torno do Y, é o eixo B, e o movimento rotativo aqui também nesse sentido, em torno do eixo X, é o eixo A. Eu tenho um eixo adicional, que é um eixo W, que faz o movimento no mesmo sentido do Z, tá? Então ele é um eixo complementar ao eixo Z, tá? Vou dar um exemplo. Nesse sentido aqui, o W, por exemplo, quem faz é a mesa, nesse sentido do Z aqui. E o eixo Z seria ou essa unidade, essa coluna inteira, ou só o mangote aqui do fuso que avança ou retrai. Esse seria o eixo Z. Então eu tenho 2 eixos que faz a profundidade da usinagem, ok? Aqui um exemplo de um centro de usinagem horizontal, né, com duplo pallet. Aqui um pallet na área de trabalho, um pallet aqui na estação de carga, enquanto o operador prepara aqui uma peça para ser usinada, a outra já está usinando dentro da área de trabalho, tá? Também seguindo a orientação da mão direita, nós temos aqui o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. O eixo rotativo em torno do eixo Z é o C, em torno do eixo X é o A, e em torno do eixo B, do eixo Y é o eixo B, ok? A origem do sistema de coordenada, seria chamado zero máquina, nesse caso aqui está no centro da mesa e na superfície superior da mesa, tá? Então em X e Z é o centro, em Y seria a face. Aí partem o mapeamento das coordenadas de cada eixo, ok?
Aqui um outro exemplo de máquina de eixo, né? Lembrando mais uma vez para assistir o vídeo 12, né? Centro de usinagem horizontal de 5 eixos, que descreve bem os conceitos de eixo de máquina. Okay? Então aqui eu tenho é o vertical, né? Então o eixo aqui, o vertical, seguindo a regra da mão direita, eu tenho o eixo Z aqui, o eixo Y nesse sentido e o eixo X nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido da mesa. O rotativo em torno do Z aqui, ó, é o eixo C, então a mesa girando aqui é o eixo C, porque nós temos aqui o eixo Z, que é o eixo que sobe e desce aqui na vertical, né? Agora aqui, esse giro aqui desse cabeçote está girando aqui, é o eixo B, ó. Por quê? Porque ele está girando em torno do eixo Y, que faz esse movimento aqui, ó. Certo? Aqui, ó, eu tenho o movimento do eixo X, em torno, e Z, tá? Aqui uma máquina horizontal, né? Regra da mão direita novamente, Z, o Y na vertical e o eixo X aqui na transversal. Aqui é uma fresadora vertical, que é uma fresadora horizontal, aqui é uma fresadora vertical. Eixo Y, o Z, eixo Y e o eixo X, tá? Lembrando que a origem do zero máquina está no cruzamento de todos os eixos, né? Então eu estaria nessa posição aqui estaria aqui o eixo, né? O zero. Vamos ver mais. Aqui é um exemplo, né, de um centro de usinagem horizontal com magazine vertical fixo e braço trocador de ferramenta. Então aqui eu tenho o magazine com as ferramentas, aqui o laranjinha aqui é o braço trocador, né, automático, que troca automaticamente, parte 1 e parte 2, okay? Área de trabalho e estação de carga. Aqui é um torno revólver, porta-ferramenta dianteira, torre hexagonal com movimento longitudinal. Então tem uma torre aqui, ó, na frontal, a placa que faz esse movimento aqui, ela é o W. Então o carro, quando ele faz esse movimento de penetração aqui, ele é o Z. O outro movimento de penetração da torre, dessa torre revólver, é o eixo W. E o transversal aqui é o X, tá? O X está vindo positivo para cá, para frente aqui, porque a torre é dianteira. Se fosse torre traseira, o X iria no sentido contrário, o positivo. Essa seta sempre indica o lado positivo, que está sendo que é o crescimento do eixo, né? O valor crescente vai nesse sentido, para o lado maior, claro, positivo, em relação à origem, que é o zero, né? Então, detalhe aqui de dois eixos, né? De porta-ferramenta está aqui. Então ela é um torno com porta-ferramenta dianteiro. Então o X ele cresce para frente aqui, de positivo para frente, e o Z para cá. Agora com porta-ferramenta traseira, tá aqui o porta-ferramenta, o X vai no sentido contrário. Então aqui o exemplo do zero máquina, né? No torno, normalmente a origem do mapeamento do sistema ele se encontra aqui, na face, no nariz da flange. Então tenho aqui a flange do eixo árvore, né? Onde vai ser encaixado a placa. Então essa face aqui é o zero em Z, sendo que para cá ele cresce positivo, né, vindo no sentido, e no sentido X positivo vem para cá, sendo que a origem é o centro, porque o porta-ferramenta aqui, ó, é dianteiro.
Para fora da ferramenta traseira, o contrário. X, a origem continua no centro de giro, tá? E na face da flancha, esse é o zero máquina. E o X vai no sentido contrário, ele cresce no sentido do lado da ferramenta. Então, o zero máquina é um ponto de origem do sistema de mapeamento de coordenadas. Tá? Então, aqui seria um mapa, como se fosse um mapeamento dessa área aqui. As coordenadas que vão estar integradas nessa área, ela tem como origem esse ponto. E esse ponto ele é fixo, colocado pelo fabricante do equipamento, não pode ser mais retirado daqui. Tá? Isso é zero máquina. Então, voltando na ideia que nós vimos anteriormente do mapa da cidade, né? Então nós temos aqui um eixo, um sistema cartesiano com eixo, que é graduado em letras, e um outro eixo graduado em números. Uma coordenada cartesiana desse mapeamento aqui seria o cruzamento de um valor numérico aqui com um valor alfabético. Então, tipo 4C4. Então, ó, eu seria um ponto que estaria localizado mais ou menos aqui, ó, na linha do C de um eixo com o ponto 4 do outro, seria mais ou menos aqui, ok? Então, essa área aqui seria a área que está sofrendo o mapeamento. Aqui esse mapeamento transferido para um torno, tá? Então nós temos aqui a origem dos eixos, como nós falamos anteriormente, está localizado no centro de giro do eixo árvore, da placa do torno, né? Na flange traseira, onde é encaixada a placa do torno. Ali é o zero máquina, esse M aqui de zero máquina. Então aqui está a placa, aqui está a peça, né? Essa área amarela aqui seria a área útil de trabalho do torno. Esse ponto aqui seria o ponto de referência de posicionamento da ferramenta. Tá? Esse pontinho aqui. Essa distância até a ponta de corte, eu tenho um deslocamento de Z e um de X aqui, ó. Essa distância aqui são os corretores da ferramenta. Depois eu fazer a compensação da ferramenta com esses corretores, que mais para frente a gente vai ver, aí o deslocamento vai acontecer pela ponta da ferramenta. Só que esse ponto aqui, ele tem que estar sempre dentro da área amarela. Ele não consegue sair para cá em Z, é o fim de curso. Nem para lá em X, é fim de curso. Nem vir para cá, logicamente, também, que é fim de curso, nem para lá também, que é fim de curso. Então, esse ponto aqui, ele trabalha dentro dessa área aqui, amarela. Tá? Então, a programação tem que ocorrer assim. Então, esse ZMR seria o ponto, né, o maior curso do eixo Z, o Z máximo. A partir do máquina, do Z do zero máquina, tá? Que o Z ele cresce para cá, o positivo para cá, e o X positivo para lá. Por quê? Porque a torre é traseira. Tá? Então eu tenho o sistema de dois eixos aqui. Aqui seria um sistema de mapeamento de coordenada cartesiana, né? Então, por exemplo, se eu quiser vir com esse ponto que está aqui na ponto R, se posicionar exatamente aqui, nesse ponto que eu coloquei como exemplo, eu programaria X 112,348, Z 250,356. Só que no comando a gente usa o ponto, tá? Não usa a vírgula, é ponto. Aí esse ponto se posicionaria aqui. Se eu estivesse com a ferramenta compensada com esse corretor Z e X aqui, que mais para frente a gente vai ver, seria a pontinha da ferramenta seria posicionada aqui. Ok? Então essa área útil, tá? Então o curso do eixo X é esse ponto aqui, ó. XMR seria o X máximo do curso X e o ZMR seria o máximo do eixo Z. Ok? Aqui eu tenho o que quer dizer as letras, né? Então você pode dar uma paradinha no vídeo aí para poder ler direitinho o que está acontecendo aí, tá? Então é essa área de trabalho de um torno. Tá? Então vai ser sempre assim, se a ferramenta é traseira, o Z vai para lá, essa faixa amarela vai para lá. Se a ferramenta tiver para o lado de cá, que seria a ferramenta dianteira, aí
essa área vai passar para o lado de cá e o Z vai vir para o lado de cá, como nós já vimos anteriormente, ok? Então aqui um sistema tridimensional conforme a norma DIN, né? Então aqui já para um sistema de 3 eixos, que seria uma fresadora, um centro de usinagem, de uma máquina horizontal. Então seguindo aquela regra da mão direita, que você pode ver no vídeo 12 lá, né? Com mais detalhes, tá? Então tenho o X, então esse aqui seria o eixo X, ele é positivo indo para lá, o Y indo para cima e o Z indo para cá. Aqui estaria o fuso da máquina, tá? Aqui estaria a peça e aqui estaria o fuso da máquina, tá? Então esse ponto aqui sempre fica na mesa, tá? Ok? Que seria o zero máquina. Aqui é a base do sistema tridimensional para a gente entender bem. Aqui eu já virei uma máquina vertical, então o fuso está aqui em cima, ó, o Z está aqui para cima. Então regra da mão direita, né? O operador fica aqui, a mesa da máquina vai estar aqui, né? Então o operador de frente para a máquina, ele coloca a regra da mão direita, vai ter esse sentido de eixo, tá? Ok? Então tem o plano de trabalho. Quando a máquina tem a penetração pelo eixo Z, ó, o plano XY está aqui embaixo, ó, tá? O plano ZY, olhando do X, o plano ZY está aqui, ó, seria esse quadro aqui. E olhando do Y, o plano XZ estaria aqui, ó, seria esse outro quadro aqui, tá? Para entender bem. Então, no espaço, um ponto no espaço, por exemplo, esse ponto que está aqui, ó, ele teria uma coordenada em X dessa distância aqui, ó, positivo. Ele teria essa altura aqui em Y, em Z, tá? Essa altura aqui seria em Z. E essa distância aqui, ó, em Y, a coordenada desse ponto aqui, tá ok? Porque a gente tem que imaginar tudo isso aqui graduado, tá? Mais para frente a gente vai ver uma graduaçãozinha disso. Então aqui a mesma coisa nos planos, né? Então na máquina esses planos vão chamar G17, 18, 19. Mais para frente a gente vai explicar melhor isso aqui. Isso aqui não é o momento agora, tá ok? Nós estamos falando em plano tridimensional. Mas só para entender já, isso aqui é uma máquina vertical, né? Então, quando o plano G17, quer dizer que a minha ferramenta vai penetrar pelo eixo Z e vai atacar o plano XY, que é o plano G17. Quando eu ligo a máquina, isso já está atuando. Aqui com mais detalhe esse plano, né? Então, atacando pelo Z, o plano do G17 é o plano que vai estar de frente para a ferramenta. Tá? Aqui um ponto, né? Então, esse ponto, o ponto P aqui, ó, esse ponto P, qual seria a coordenada desse ponto P no sistema tridimensional aqui, ó? Então eu tenho uma distância no eixo X aqui, ó, seria esse valor de X, esse valorzinho de Y e esse valor de Z, que seria a altura aqui. Então esse ponto teria essas três coordenadas. O ponto P teria as três coordenadas, tá? Lembrando que esses eixos são graduados de 1 em 1 milésimos de milímetro, quando a gente trabalhar em milímetros. Mais para frente a gente vai falar que a máquina pode trabalhar em polegadas também, tá? Mas no Brasil aqui a gente trabalha em milímetros. Aqui é uma coisa mais prática das coordenadas, tá? Então tem agora numa máquina horizontal, ó, a minha ferramenta está aqui, ó. Aqui estaria a mesa, né? Então aqui é o Z para menos, Y para mais e o X para mais para cá. Seguindo a regra de mão direita, aqui está a ferramenta de frente para a peça está aqui em cima da mesa, ok? Então, ó, qual seria a coordenada do ponto, nesse ponto P aqui, ó? Seria X10, porque, ó, positivo, porque ó, o X mais, tá vendo aqui, ó, aqui é o zero do sistema de coordenada. À direita aqui, ó, eu tenho 10 milímetros, tá? Então seria X10, o Y aqui, ó, o Y
desse ponto para cima aqui é positivo, então ele é positivo também, y5, ó. Então seria essa altura aqui, ó, do y aqui, ó, tá? Ele tá aqui, essa altura é igual a essa aqui, ó, tá? Então seria 5. E o z menos 7, porque o z está vindo para frente aqui, ó, tá? A flechinha está vindo para frente aqui. Lá, ali, para lá vai o z negativo. Então essa distância aqui está aqui tem esse comprimento aqui, ó, que vem aqui no menos 7. Tá bem nesse ponto aqui. Então a coordenada do ponto P é x10, y5, z menos 7. Tá aqui, ó. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo aí e dá uma estudada melhor nisso aqui para entender, se caso não entendeu até agora. Aqui é aquele plano ainda, né? Aqui é o sisteminha de coordenada. Quando eu digo fuso está aqui e a peça está aqui, olhando assim, ó. O Z vem de frente para a ferramenta, ó. Ele está vindo positivo de frente para a ferramenta. Então, quando a ferramenta se afasta da peça que está na mesa, ele sempre está se afastando para o positivo, tá? E quando ele vai penetrar para o negativo. Está indo para dentro da peça, tá? Então, isso aqui seguindo a regra da mão direita. Olha lá o vídeo 12, tá? Aqui é para mim, quando eu vou falar agora de zero peça, né? Na próxima etapa aí da apostila, nós vamos falar em zero peça. É o ponto que eu vou colocar na peça de origem para mim usinar pelo zero peça, tá? Então, eu tenho dois sisteminhas de coordenada agora. Ó. A linha preta é o sistema de coordenada máquina. Então, zero máquina está aqui bem no centro da mesa. Ó, aqui é o pallet, né? O vermelho aqui é o pallet. No centro dele está o centro dele está o zero máquina, tá? Só que a minha peça está aqui, ó, um espaço aqui em cima da mesa, em cima de um dispositivo, por exemplo. Esse ponto aqui seria o ponto de origem de um sisteminha de coordenada, que seria o azul aqui, ó, que seria o sisteminha de coordenada peça, seria o zero peça aqui, ó. Tá? Eu vou colocar na frente de um furo importante da peça, numa face importante também e tal, né? Só que a máquina precisa saber qual que é a distância desse furo para esse, porque a máquina conhece o zero máquina, o zero peça não, o zero peça eu posso colocar onde eu quero, esse aqui é fixo, o zero máquina vai ser sempre fixo, nunca ninguém vai mudar ele, é o fabricante que coloca. Agora o zero peça é um ponto flutuante, eu posso colocar ele onde eu quiser aqui da área de trabalho, só que eu preciso informar isso para a máquina, tá? Como que eu vou informar isso para a máquina? Então, através desses valores, ó, qual é a distância desse ponto para esse? Então, tem um delta x aqui, ó, que é essa distância que está em amarelinho aqui, é quanto é o valor desse ponto para esse em x. O delta y é quanto que dá essa altura aqui, ó, desse ponto para esse em y. E o delta z é quanto ele está para frente também no eixo z, que seria esse delta z que está aqui em amarelinho, tá? Esses três valores x, y e z eu coloco na tabela de ponto zero da máquina, tá? Via programa ou via manual. O ideal é via programa, tá? Isso aí nós falamos bastante no vídeo sobre os conceitos de programação, né? Esse nós falamos no vídeo 27, estrutura de programas Siemens, né, capítulo 2, aula 4, e falamos também no vídeo 28, estrutura de programas Fanuc, que foi a aula 5. Nós falamos sobre o carregamento, inclusive mostra a tabelinha aqui como foi carregado e tal, tá? E mais pra frente a gente vai falar mais, que vai ter um capítulo exclusivo ao ponto zero, tá? Quem não entendeu, não se preocupe, que nós vamos explicar com mais detalhe. Tanto que esses dois vídeos também ele explica assim de uma forma mais simples, tal. Depois nós vamos aprofundar mais a explicação em vídeos futuros aí, quando nós falar um capítulo exclusivo de ponto zero, de origens, tá? Então aqui, olhando de frente, aquilo que nós vimos agora, né? Aquele ponto, né? Olhando de frente, como se eu estivesse no lugar da ferramenta. Então, quem está aqui é o plano XY, o
plano Z, ó, tá vendo? Tá vindo desse ponto aqui para mim, que estou de frente para a ferramenta, que sou como se estivesse no lugar da ferramenta. Então, ó, aqui é o ponto 0 máquina, aqui é o ponto 0 peça. A peça está aqui, ó. Então a origem, tem dois sistemas de coordenadas, um ponto x, ó, x máquina, y máquina, e a origem está aqui. Aí tem um x peça, um y peça, o ponto de origem está aqui, o 0 peça. Então a máquina precisa saber em x qual que é a distância do 0 máquina para o 0 peça, como eu falei anteriormente. O 0 uma máquina ela sabe onde está aqui. Essa distância aqui tem que ser medida com precisão e informado para a máquina em x. Em y, essa altura aqui também, ó, tem que ser medida com precisão e passado por uma página da máquina, tá? E olhando de lado, aqui estou olhando de lado, né? Aqui está o eixo Z e o Y, estou olhando de frente para o eixo X, então o X aqui está vindo para mim. Então tem o Z de frente, tem o Y aqui, ó, tá? Então esse Y máquina, Z máquina, a origem está aqui, que é o 0 máquina. E aqui a peça, esse retângulo aqui é o corpo da peça. Aqui tem outro sisteminha, ó, Y peça e Z peça. E a origem do 0 peça está aqui. Qual que é a distância em Z, né? Então nós vimos em X e em Y. Agora em Z seria do 0 máquina para a face aqui do 0 peça, também medido com precisão e informado a máquina. E aí eu vou ter uma condição de... Aqui está errado, G53 na verdade é aqui, ó. Aqui é G54, o G55 é outro G, tá? Aqui tá, foi colocado errado nesse desenho, aqui embaixo, tá? Então, isso aqui vamos apagar aqui e passar ele para cá, tá? Então, aqui pode ser G54, 55, 56, 57, depois nós vamos no capítulo exclusivo, nós vamos explicar isso aqui. E esse G53 é aqui, e aqui também, tá ok? No sistema de coordenadas, eu tenho três grandes grupos, né? Que seria o MKS ou o MCS, né? Que é o sistema de coordenada máquina, cuja origem é o 0 máquina, que nós acabamos de ver no torno, por exemplo, ou no centro de usinagem também, né? Então é Machine Coordinate System, sistema de coordenada máquina. O WKS, W de Workpiece, Workpiece é peça trabalhada, né? Coordinate System, então sistema de coordenada peças. Como eu não posso fazer usinagem pelo 0 máquina, na verdade eu posso, mas não é conveniente, por vários fatores, que mais para frente a gente vai falar, quando for falar em sistema de origem e carregamentos de ponto zero, eu vou detalhar mais isso aqui, tá? Mas a princípio, quando as coordenadas na peça, fica mais fácil você programar as medidas pelo desenho da peça. Tá? A princípio seria basicamente só isso, mas tem mais coisa. Depois a gente vai entrar em detalhe. E um sistema local, né, Local Coordinate System. Um sistema local de coordenada. O que é isso aqui? São os deslocamentos que eu posso fazer da origem peça. Então eu posso criar uma origem, um outro sisteminha de coordenadas em cima do 0 máquina e colocar um 0 peça. Um outro sisteminha de coordenada cuja origem vai ser na peça. Normalmente um furo mais calibrado, uma medida mais precisa, um canto da peça, tal. Uma medida que seria referência para dali partir as coordenadas, tá? E através de algumas informações a máquina vai entender aonde se localiza essa origem em relação ao 0 máquina que ela conhece. No determinado momento da usinagem eu posso pegar esse 0 peça aqui e mudar ele de posição para um outro local, por isso que chama Local Coordinate System. Eu posso mudar ele para um outro furo, por exemplo, de um determinado momento da usinagem para frente, e depois retornar novamente a esse 0 peça original, tá? Então, mais para frente a gente fala sobre isso aqui, com mais detalhe, quando for falar em 0 máquina, 0 peças, sistemas de origem, tá? A origem do 0 máquina, do MKS, está no 0 máquina, ou o WK é determinado a peça. Para manter a visibilidade dentro do é definido
um local. Foi basicamente o que eu expliquei agora, né? A denominação dos eixos, lembrando mais uma vez, assistir o vídeo 12, que fala muito sobre isso, tá? Explica melhor sobre os eixos da máquina e como que são definidos. Então, eixos da máquina, a maioria das máquinas convencionais, os eixos da máquinas translatórios são alinhados de acordo com o barramento das máquinas, tá? Eixos linear, que é linear, é reto, é eixo que faz um movimento reto, tá? Segue uma reta, que é o que? O barramento da máquina. Tá, então os básicos são denominados X, Y e Z. Não necessariamente precisa ter todos, tá? Então, mas esses são os básicos que podem ter uma máquina, né? Ele forma um sistema tridimensional de coordenadas, tá? A partir de uma origem, então o eixo X vai ter uma origem zero nele, vai crescer para o lado da seta positiva lá da regra da mão direita, ele vai crescer positivamente a partir do zero, e crescer negativamente a partir do zero negativo, tá? Então ele vai para de acordo com a resolução do comando, né? Ele vai crescendo para um lado ou para o outro. O que é a resolução do comando? É a menor medida que você pode deslocar num eixo, tá? Então atualmente a maioria dos comandos é 1 milésimo, tá? Tem comandos que é 1/10 de milésimo também, mas são máquinas de uma precisão muito grande. Isso aí são raridades. Hoje as máquinas trabalham dentro de 1 milésimo, então seria 0,001, a menor resolução de um eixo linear, X, Y ou Z, na maioria das máquinas CNC, tá? Eixos circulares. Os eixos circulares são denominados A, B, C, conforme a posição do eixo rotativo. Então, naquele vídeo 12 nós já explicamos que com detalhes que o A é um eixo rotativo em graus, ou 1 milésimo de graus, dependendo da resolução do comando, e a parte mecânica do sistema que faz girar esse eixo A, né? Então, se é uma parte mecânica que movimenta de 1 em 1 grau, aí não adianta o comando ser resolução de 1 em 1 milésimo de grau, que não vai adiantar nada, tá? Então, daí vai mudar de 1 em 1 grau. Vai depender muito do casamento da parte mecânica com a parte do comando. O comando permite de 1 em 1 milésimo de grau, né? E aí vai depender da parte mecânica. Então o eixo A ele gira em torno do X, o B em torno do Y e o C em torno do Z. Sempre. Isso aqui é a regra dentro da norma DIN 66217. Tá. E eixos adicionais. Que eixos adicionais? Se mecanicamente eu criar algum eixo que faz um movimento parceiro do X, ele vai ser o eixo U. Se for um parceiro do Y, vai ser o eixo V. E for um parceiro do Z, vai ser o eixo W. Nós vimos alguns exemplos anteriormente aí de máquina de eixo W, tá ok? Com o eixo Z. Sistema de coordenadas confuso de trabalho giratório. Se uma máquina tiver um cabeçote giratório para o giro do fuso de trabalho horizontal ou vertical no espaço, o sistema de coordenadas da máquina é relacionado sempre com a posição básica original da máquina. Tá? O que é isso? Existem máquinas cujo cabeçote ele gira, ele é vertical, de repente ele dá um giro e vira uma máquina horizontal. Daqui a pouco ele gira de novo, vira uma máquina horizontal, tudo automaticamente. A empresa Heller produzia essas máquinas. Normalmente, uma máquina horizontal, a Heller chamava de H, né? Então, MCH, então a máquina, né, Machine Center H. E V, né? PFV, é uma máquina vertical, né? Uma fresadora, por exemplo, a PF era uma fresadora vertical, né? Então tinha o V. PFU, então era uma máquina, uma fresadora que virava U, é universal, ela era vertical e horizontal. Tá, agora, como que se define na regra da mão direita os eixos? Então, se o eixo vertical, por exemplo, que sobe e desce o sistema, numa máquina horizontal ele é o eixo Y, numa máquina vertical ele é o Z.
Quando ela vira, muda o eixo? Não. Tá? Então tem que ver a concepção básica da máquina, qual que é a condição básica, se ela é uma máquina vertical ou horizontal, a básica. Né? É horizontal, tá? Então segue a regra da mão direita de uma máquina horizontal. A hora que ela virar vertical, ela vai continuar com aqueles eixos naquele mesmo local, ok? Aí quando ela for furar, por exemplo, ela vai furar com o eixo Y, não com o eixo V, eixo Z, ok? E vice-versa, tá? Então se mantém os eixos, e mesmo que a máquina vire vertical horizontal, ela segue a regra da mão direita da condição básica dela, do que ela é, ok? Mais uma vez, no vídeo 12 tem todos esses detalhes. De uma máquina horizontal, né? Olha lá, trocou a ferramenta, virou vertical. Olha, o movimento que ela está fazendo de penetração aí é o eixo Y. Não é porque ela virou vertical que ela virou o eixo também, tá? Então, o eixo permanece, olha, virou vertical, virou horizontal. Então, o que eu quis dizer agora nesse texto é isso. A máquina tem os conceitos básicos dos seus eixos. Ela pode virar vertical, horizontal, mas os eixos não mudam. Quando ela vira vertical, ela é uma máquina horizontal e ela está fazendo um movimento sobe e desce, é o eixo Y, não é o eixo Z mais, tá? Aí virou horizontal novamente. Só exemplo aí, né? Só para verificar isso. A comutação para a posição do giro vertical pode ser conseguida pela mudança do plano de trabalho, G18, 17, 18, 19. Isso aqui nós vamos ver mais para frente, tá? Esse aqui seriam os planos de trabalho. Ou pela transformação do zero peça com G68, faz a rotação do sistema de coordenadas. O G68 no Fanuc, ele faz um rotacionar do sistema de coordenada. No Siemens já é a função ROT, não ROT não, é ROT, é de rotação, não de quente. Bom, a área de trabalho. Nesse desenho, nesse exemplo que nós vimos agora, a área de trabalho está apresentada na forma tracejada. Então nós vamos falar sobre o curso de trabalho de uma máquina. Tá? Então o curso que fala naquele texto anterior, essa parte achurada aqui, ó, no desenho, é a área de trabalho da máquina. Tá? Então a referência de posicionamento sem ferramenta no fuso, ou mesmo que tenha ferramenta no fuso, mas que ela não esteja compensada ainda, é o nariz do fuso em Z e o centro de giro em X e Y. Tá? Então, olhando de frente, ó, esse pontinho que está aqui, ó, que seria o que posiciona numa determinada coordenada. Então, essa máquina aqui, por exemplo, ó, nós estamos vendo ela de lado. O Y aqui é o eixo Y, nós estamos vendo o eixo Y aqui e aqui o eixo Z, tá? Y e Z. No eixo Y, quando ela desce, no mínimo aqui, ela desce até o Y100, tá vendo aqui, ó, Y100, em relação ao zero máquina, que é a face, tá vendo a origem aqui nesse sisteminha aqui, ó, a origem da coordenada do eixo aqui é a face do pallet. Tá? Então o zero seria a face do pallet. Mas se o centro for descer até o zero, ele vai bater aqui embaixo. Então, como não pode bater máquina com máquina, ela desce até o Y100. O fim de curso dá no Y100. Para quê? Para que aqui embaixo, quando estiver em cima do pallet, quando o pallet estiver bem aqui na frente, não bata máquina com máquina. Então ele dá fim de curso, mas não desce mais que isso para bater em cima do pallet. E quando ele sobe em Y, o Y máximo é o 730, então ele vai de Y100 a Y730 com relação à origem, zero máquina, tá? Isso quer dizer que tem um curso de 630 no Y. Então no mapeamento aqui ele pode ir nessa faixa, ele pode trabalhar dentro dessa faixa aqui em Y. Em Z, ó, em Z já é a face do fuso que está aqui, que faz o posicionamento, tá? Então é a mesma coisa. Nessa máquina aqui, quem faz o movimento de Z é a mesa, mas poderia ser a coluna também, que não faria diferença nenhuma, tá ok?
Então, quando essa face estiver aqui nessa posição, ele estaria a 100 milímetros, está vendo dizer 100 aqui, ó? Ele estaria a 100 milímetros do centro do pallet. Então a face nessa posição aqui estaria a 100. Mais que isso não passa, porque para essa parte de baixo aqui não bater nessa parte aqui da mesa, tá? Então não haver colisão máquina com máquina. Então, se ela for tentar ir para frente, vai dar fim de curso. Então o Z mínimo, quer dizer, o que está mais próximo do zero, é 100. Aí quando ele se afasta até a posição máxima, que é esse que nós estamos vendo no desenho, está afastado da posição máxima, é o Z730. Isso quer dizer o quê? Que o curso do eixo Z é 630. Então, ó, eu posso fazer um curso de 630 em Y e 630 em Z. Olhando de frente, né, nessa posição aqui, que é o que está aqui embaixo, aqui estamos vendo o fuso olhando de cima. E aqui o pallet, o zero está bem aqui no centro do pallet. Ele se movimenta 315 para o lado negativo do zero, né? Aqui é o zero. Para cá é negativo, para cá é positivo, né? Esse aqui olhando de cima, aqui olhando de frente, como se a gente estivesse na posição da ferramenta, né? Não, de trás, de frente para a ferramenta, isso. Aí, olha, o movimento para cá, menos 315, para lá 315, também positivo. Somando isso aí dá um curso de 630, que é o curso do eixo X. Para lá ele não vai, nem para cá ele vai também, acima desses valores, da máquina da alarme, da fim de curso. Então essa parte churada é o curso do eixo X. Tá ok? O giro do pallet B, aqui seria um B positivo, no sentido horário, e negativo, sentido anti-horário. Tá? O sistema aqui, então, seria a área de trabalho da máquina seria 630 em X, 630 em Y e 630 em Z. Ok? Então, isso que a gente estava vendo aí na máquina. Tá, então aqui está falando sobre a origem do zero máquina, Machine Coordinate System, né, que é chamado de G53 pela norma DIN, né, 66025. Nessa máquina, que é um exemplo, cada fabricante ele vai colocar o zero onde ele determinar isso, aí ele vai informar nos manuais da máquina e tal. Então, aqui, nesse exemplo de máquina, tá, o X está no centro do pallet e o Z no centro do pallet também. Isso em máquinas horizontais. E o Y na face do pallet. Em máquinas verticais, tá, o X está no centro do pallet, o Y no centro do pallet e o Z na face do pallet. Então, mas é sempre naquela posição. Por vias de regra, o eixo giratório é o B, máquinas horizontais, e C na vertical. Por quê? Porque no eixo numa máquina horizontal, o eixo que sobe é o eixo Y. Então, se a mesa girar em torno do Y, é o eixo B. Numa máquina vertical, o eixo que sobe é o Z. E se a mesa girar, ela em torno do Z, ela é o eixo C. Tá? Posição axial. Axial que se desface, né? A posição axial de um eixo indica o grau de afastamento do ponto de referência do eixo do ponto zero do eixo. Tá, né? Neste exemplo, a área de deslocamento é determinada pelo limite inferior negativo e pelo limite superior positivo de deslocamento. É o que nós vimos no desenho lá. Né? Isso é representado no desenho da máquina pela área de deslocamento tracejada, na área de trabalho. Ponto de referência.
Ao ligar ou durante a subida de uma rampa CNC, são registradas posições axiais exatas de medição do sistema de medição, geralmente mediante determinadas marcas fixas, os chamados pontos de referência dos transdutores das réguas de medição. Depois de ligar a máquina, deve ser realizado o deslocamento do ponto de referência. Hoje em dia, nem todas as máquinas precisam ser referenciadas, principalmente quando liga, né? Quando para a energia, você liga de novo, tá? Precisa passar a referência. O que é a referência? Dentro da régua, no deslocamento do sistema de eixo, existem marcas que mostram a distância daquele ponto até a origem. Por exemplo, tem um ponto lá a 100 milímetros, 100 exato, 100.000. Quando ela passa ali, ela sabe que o zero está 100 milímetros para trás. Então ela marca a referência daquele eixo. Ela precisa disso para poder entender a posição do sistema depois que a máquina é ligada, né? Hoje em dia, a maioria das máquinas ela já tem uma régua absoluta. Então ligou, ela já tem a referência dos eixos. Não precisa mais fazer essa operação de referenciar os eixos. Tá? Seria a mesma coisa que você está num ônibus, numa viagem, né? Que você conhece a estrada e de repente você passa pro sono e dorme. Aí quando você acorda, você não sabe onde que ponto está de estrada. Aí quando você fica olhando nas plaquinhas de quilômetro, né? Você olhou aquele quilômetro lá, quilômetro 45, você viu a plaquinha quilômetro 45, você já se referenciou em relação à origem da estrada, você já sabe a que ponto você está. É mais ou menos assim que a máquina age quando passa a referência. Tá? Uma máquina que não precisa passar a referência, quando acorda já sabe a posição, não precisa olhar a plaquinha nenhuma. Você já tem a referência em qualquer ponto da estrada. Ok? Sistema de medição. Existem máquinas equipadas com dois sistemas de medição: sistema de medição absoluto e incremental. O sistema de medição absoluto indica o valor real, fica ativado imediatamente após a ligação do comando da máquina, mas é inexato. O sistema de medição incremental fica ativo depois da passagem do ponto de referência. Acabamos de falar agora, tá? Sendo mais preciso. Na maioria das máquinas, na passagem do ponto de referência, cada um dos eixos desloca em torno de 20 milímetros em sentido positivo. Se anteriormente o eixo estava dentro dos 100 milímetros antes do fim da área do eixo positivo, da área positiva, esse eixo desloca primeiro a esses 100 milímetros antes do fim da área. Ali o eixo muda de sentido, iniciando o deslocamento de 20 milímetros. No deslocamento do eixo de referência em sequência automática, os eixos deslocam a seguir 100 milímetros antes do fim da área de sentido positivo. Tá? Isso aqui é coisa que a máquina faz automaticamente, quase que praticamente só para conhecer, coisa que depende do operador, ele faz tudo automático. Né? Eixos circulares fazem uma rotação completa, o sentido dos eixos circulares deslocam numa posição de 0 grau. Em algumas máquinas, a passagem de ponto de referência não pode ser repetida. Então, quando a máquina está referenciada, mesmo que você queira referenciar, ela não faz. As chaves de fim de curso do software ficam ativas antes do referenciamento. Então, se você quiser passar o fim de curso para fazer referência, ela não aceita, ela dá alarme. Sistema de coordenadas cartesianas. Tá? G15 tem atuação memorizada e faz parte do grupo 17. Então, o que é grupo? Né? E o que é G? As funções G são funções, elas podem ser modais e não modais. Tá? A princípio, então, o que é uma função modal? Uma função modal é aquela que, quando ela é programada, ela fica atuando até que você cancele ela ou uma outra do mesmo grupo a sobreponha. Tá? Então, o que é o grupo? É onde existem funções que têm o mesmo tipo de atuação.
tá ok? Então, quando você fala em modal, vem da palavra moda. Então, se você pensar em moda, por exemplo, uma moda de calça, tá? Então, uma faz parte do grupo que, por exemplo, calça. Então, as calças mudam de moda, entra um tipo, depois daqui a pouco uma outra sobrepõe, muda para outro tipo, outro modelo, tal, mas sempre calças, tá? Então, se tem uma moda de camisa, ela não interfere nesse grupo aqui de calças, ok? Então, o grupo 17 é só aquelas funções que fazem parte desse grupo que atuam em determinada coisa. O que é coordenadas, tá? Então, todas as funções G que atuam em cima de coordenadas, elas fazem parte do grupo 17. Então, o G15, ele determina que tem atuação memorizada, quer dizer, quando ela vem, ela fica valendo durante o programa inteiro, tá? E só é cancelada por uma outra do mesmo grupo, e faz parte do grupo 17. Interpolação linear, coordenadas cartesianas. Então, aquele sistema de máquina, de mapeamento cruzado de coordenadas, cancelando a programação por coordenadas polares. Tá? Coordenadas polares já é coordenadas por polos, por um sistema de coordenada angular. Tá? Então, como que funciona a coordenada cartesiana? Lembrando do antigo jogo da batalha naval, onde cruzava-se coordenadas horizontais com verticais para atingir um alvo, observa-se grande similaridade com o sistema de coordenadas de máquina CNC, ilustrado no exemplo do quadro seguinte e na figura seguinte. Neste jogo, os navios e submarinos são ocultos no quadro, e os tiros são disparados com o objetivo de descobrir e acertar os mesmos. Caso desejar dar um tiro no local identificado como X, ataque-se 5F. Então a coordenada no desenho aqui é coordenada 5, coordenada F. O tiro sai aqui. Tá? Então no joguinho, alguém determina onde está o submarino aqui e ao outro adversário dá o tiro para ver se acerta, né? Sem saber onde ele se encontra, até que uma hora possa acertar, tá? E quem acerta ganha ponto. Esse é o jogo de batalha naval. Se fosse desejado outro local, era só identificar o ponto e atirar, por exemplo, 3D. O 3D seria no eixo 3 aqui, ó, no sentido D. Tá? Ou 4E, né? 4E aqui, o E com o 4, que cruza o cruzamento, né? A identificação dos pontos de peças que são percorridos pela ferramenta na região de trabalho da máquina CNC são localizados da mesma forma. Se cruza o eixo X com Y, no caso de uma máquina fresadora, um centro de usinagem, por exemplo, né? O ponto desejado de posicionamento da ferramenta será a combinação das coordenadas dos dois eixos, a partir da origem conhecida, como, por exemplo, x200, y250. Então, a ponta da ferramenta vai parar nessa posição aqui. Tá? Então, quando ela desloca, ela executa a usinagem. Coordenadas absolutas. Coordenadas absolutas é o valor de referência do ponto desejado à origem ou um ponto de zero. A origem é localizada no cruzamento de eixos e o valor positivo está no mesmo sentido de orientação vetorial dos mesmos a partir do ponto zero, enquanto que os valores negativos estão lados opostos. Por convenção, os sinais positivo não são escritos. No sistema de coordenadas absolutas, temos as localizações bem parecidas com a batalha naval. Partimos de uma origem zero, tendendo ao infinito, positivo, e ao contrário, tendendo ao infinito negativo. Então, o sistema de coordenadas absolutas, tá, é um sistema onde as coordenadas, os valores são sempre a partir de uma origem zero. Pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo. Tá? Como exemplo do dia a dia, indo para São Paulo a Sorocaba,
por exemplo, na rodovia Castelo Branco, observando-se que a distância entre os dois pontos seja 80 km, que seria São Paulo é o ponto 0, Sorocaba seria o ponto 80, tá, de uma estrada. Pode-se dizer que em qualquer ponto do caminho, seja onde ele for, a coordenada absoluta seria x80, então onde eu quero chegar, né? Então a coordenada de posicionamento vai ser x80. Se eu estiver no meio da estrada, onde eu for, minha coordenada para posicionamento vai ser x80. Ou seja, em Osasco, a coordenada absoluta para chegar a Sorocaba é x80. Então, se eu estiver em Osasco, que é no meio do caminho, e falar que quero chegar em Sorocaba, seria x80, se a estrada fosse o x, né? O eixo x. Se estiver em São Roque, que é um pouco para frente, e quiser chegar a Sorocaba, seria x80. A coordenada absoluta para chegar a Sorocaba também é x80 sempre, tá? Então, observar que a coordenada absoluta para chegar em Osasco é x10. Para chegar a São Roque é x60, na figura seguinte. Então, aqui, em coordenada absoluta. Então, aqui é a estrada, aqui eu tenho São Paulo, que é o 0, Osasco, que é o 10, São Roque, 60 e Sorocaba, 80. Se eu estiver aqui, em São Paulo, e quiser chegar a Sorocaba, x80. Se eu estiver aqui em Osasco, que já estou na coordenada 10, e quiser chegar a Sorocaba, a coordenada é x80. Se eu estiver aqui em São Roque, que já estou na coordenada 60, e eu programo x80. Então, vou programar sempre o valor absoluto em relação à origem. Ok? Tá, considerando que x e y no espaço temos um exemplo, a localização dos pontos de coordenada absoluta. Então, aqui temos mais exemplo aqui. Tá, então, ó, eu tenho aqui esse deslocamento agora. Agora estamos num plano de mapeamento XY. Então eu tenho o eixo X aqui, tá? Onde a origem está aqui, o 0 está aqui no centro, aqui, ó. O X está aqui, onde a origem dele também está aqui, no cruzamento dos dois, tá? Então eu vou do A para o B. Primeiro eu vou atingir o ponto A, depois ponto B, C, D e voltar para o A. Então como que ficaria as coordenadas absolutas para se chegar no ponto A, tá? Para chegar no ponto A, seria x3, y4, porque, ó, x3 está aqui, ó, y4. Aí, a próxima etapa seria x menos 8, por quê? Porque o 0 está aqui, ó, 4 aqui e o 3 aqui. Agora seria x menos 8, y1. Por que menos 8? Porque o 0 está aqui, o x cresce para cá ele é negativo. Então, x menos 8, y1. Ó. Então, essa aqui é a coordenada do ponto B. O ponto C, x menos 1. Ó. Então, o ponto C está aqui, ó, menos 1. Aqui está menos 1 em x. E y, menos 4, porque está abaixo. Então, é negativo. Menos 1, x menos 1, y menos 4. O eixo y está aqui, 0 está aqui. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E o ponto D aqui, ó, seria x2, que estaria aqui, ó, positivo agora no x, e y menos 3. Aí voltando para o A, seria x3, y4. Aqui fechou um giro aqui, ó. Se fosse uma ferramenta, o centro dela é aqui, a ponta dela é aqui, depois ir para cá, para cá e para cá. Se isso aqui fosse uma usinagem, ela ia usinar esse perfil aqui, tá? Então aqui eu passei muito rápido, né? Então tá as coordenadas que eu falei, tá? Então, para quem quer dar uma olhadinha e parar o filme para dar uma conferida aqui, ó, tá aqui, ó, pode dar uma paradinha no filme e conferir. Ok? Agora outro exemplo, né? Esse exemplo aí já são quatro figuras, mas seguindo o mesmo critério, ok?
O mesmo critério. Então vamos lá. Ó. Então ponto A, x2, y3. Então, ó, ponto A está aqui, x2, y3 aqui, ó. x2, y3. Aí o ponto B, x4, y2. Está aqui, ó. Aí o ponto C, x2, y1. Aí volta para o A novamente, x2, y3. Daí fechou esse triângulo aqui. Aí o ponto D, x menos 2, ó, menos 2 aqui, ó, y3. Vai para o ponto E, x menos 5, y5, ó, menos 5 aqui no x, y5 aqui. Depois vai para o F, x menos 8, y3. Depois vem para o ponto G, x menos 5, y1. Aí vai voltar para o D aqui, x menos 2, y3. Fechou aqui o losango. Ok? Aí vamos para o ponto H, x0, y0. E x1, y menos 1. J, aqui, ó, x2, y menos 2. x2 aqui, y menos 2 aqui. L, x3, y menos 3. M, x4, y menos 4. N, x5, y menos 5. P, x6, y menos 6. Q, x7, y menos 7. Ok? Agora vamos vir para a figura daqui, ó. Continuando no R aqui, ó. R, x menos 4 e y menos 4 aqui também, ó. Depois S, x menos 5, y menos 3. T, x menos 6, y menos 3 ainda, ó. Então os dois na mesma altura aqui, ó. Depois o U, x menos 7, y menos 4. V, ó, mantém o mesmo x. X menos 7, y menos 5. Z, x menos 6, y menos 6. O W, x menos 5, y menos 6. E o K, x menos 4, y menos 5. Voltando para o R, x menos 4, mantém o mesmo x aqui, né? E o y menos 4. Tá? Então essas são as coordenadas absolutas. Todos os pontos foram coordenadas a partir do ponto da origem. Tá? Agora, né, então, aqui eu vou dar uma paradinha para vocês conferirem aqui as coordenadas que nós falamos. Né? Pode parar o vídeo aí para anotar alguma coisa. Agora nós vamos para coordenadas incrementais. O próprio nome diz incrementais, vem de incremento, né? Então é o incremento que ela vai ter que ser adicionado no movimento que ela já se encontra, no local que ela já se encontra. Tá? Então, qual o incremento que eu preciso fazer aonde eu me encontro para me chegar aonde eu quero? Ela não depende mais da origem. O sistema de coordenadas é o mesmo, tá? Tem lá o mapeamento é o mesmo, só que a coordenadas para deslocamento, isso aqui ainda é o sistema cartesiano, tá? Mas agora o sistema para deslocamento já é outro. Nós estamos falando que vamos deslocar só o incremento, né? Então vamos ver, ó. Coordenada incremental é a medida da distância em deslocamento do ponto anterior ao ponto desejado. Com relação ao conceito
de coordenadas absolutas incremental, a mudança é no meio da localização, onde o último ponto sempre é adotado como ponto de origem. Adotando-se o mesmo exemplo usado para o sistema absolutas, temos figura abaixo. Então, o mesmo exemplo que nós demos da estrada, agora nós vamos fazer para depois você poder comparar. Depois, se quiser, volta o vídeo naquele ponto lá e compare ao que é, como seria programado a coordenada absoluta com incremental, tá? Então, um programa programado com absoluto é daquele jeito, agora incremental como seria, né? Então, considerando que a estrada é um eixo, tá? Então, se estamos em São Paulo e temos x80 para Sorocaba, se estamos em Osasco, temos x70. Por quê? Osasco já é o 10, tem a opção de dar 70 para chegar a Sorocaba. São Paulo é o 0. Se estamos em São Roque, temos x20, porque São Roque já está no x60. Você programa só o que você precisa fazer, tá? Então tá aqui lembrando que as coordenadas absolutas em qualquer ponto do percurso, na sua coordenada era x80. Considera-se valores positivos, os quais a projeção da trajetória é no ponto anterior ao ponto programado. Aqueles que têm no mesmo sentido de direção dos eixos, os valores são negativos no sentido opostos. Tá? Então, o que seria isso aqui? O que seria isso? Se eu for andar no sentido do eixo, o eixo está indo para lá, ó, indo para a direita aqui, então o valor é positivo. Se eu for andar para trás, no sentido contrário ao eixo, eu tenho que programar negativo, que eu estou voltando o meu caminho. Tá? Então, quando eu estiver indo para frente, positivo, quando eu estiver voltando no sentido oposto, é um valor negativo. Então, ó, se eu estiver em São Paulo, que é o 0, vou programar x80. Se eu estiver em Osasco, que já estou em x10, vou programar o quê? x70. Que o incremento aqui é 70. Se eu estiver em São Roque, que já estou em x60, o incremento é 20, então vou programar x20. Ok? Isso é programar em coordenadas incrementais. Então, agora aquele mesmo exemplo nós vamos fazer agora nas coordenadas incrementais, ok? Então, para ilustrar aí, ó, você vai observar que tem movimento positivo, negativo, e isso vai ajudar bastante a gente entender, tá? Então, ó, o ponto A, né, seria coordenada x3 e y4, aí tem que partir de algum lugar, que é a origem, né? Então, partindo da origem, então, esse é o sistema. Agora, o ponto B seria x menos 11, y menos 3. Por que menos 11? Ó, eu tenho que andar 3 para cá, para trás, mais 8 para cá. Então, daqui para cá são 11 que eu tenho que andar para trás. O eixo X está indo para a direita. Aí, ó. Eu vou andar para trás, sentido voltando. Então, vou voltando 11 no X. E no Y, eu estou voltando 3. Estava no 4, foi para o 1. Então, eu programo X menos 11, Y menos 3. Daí eu estou aqui. Tá? Agora eu vou vir para o ponto C. X7, Y menos 5. Por quê? Ó, eu estou no menos 8, eu vou voltar no menos 1, então eu estou dando 7 para frente, então 7 é positivo. X7. E Y menos 5, porque ó, estou 1 aqui para cima e vou 4 para baixo, estou voltando no sentido do Y, o Y está indo para lá, está indo para cima. Estou voltando 5, então é x7 e y menos 5, estou aqui. Aí o ponto D, x3, y1. Ó, por que 3? Eu estou 1 para trás aqui do x e vou 2 para frente, então vou andar 3 para frente no x. E y, estou subindo 1. Então x3 positivo, 1, y1 positivo. Tá? E agora eu vou voltar para o A. Então é x1, por quê? Estou no 3 ou para o 4, estou no 2 ou para o 3 aqui. Ó. Tá? Então x1, y quanto? y7. 7 por quê? 4 para cima, 3 para baixo. O total que ele vai subir aqui é 7 para frente. Ok? Vou dar uma paradinha aqui para você ver que o que nós falamos agora. Dá uma paradinha no vídeo aí para
para poder marcar aí a medida aí. Tá? Seguindo em frente, da mesma forma, outro exemplo, tá? Então vamos lá, ó. Então eu estou no ponto, vou para o ponto A. Ponto A é x2, y3. Então x2 aqui, y3. Vou para o ponto B. x2, y menos 1. Ó. Então eu dei 2 para frente aqui, ó, e 1 eu voltei no eixo y. Então x2, y menos 1. Agora eu vou para o ponto C. Ó. X menos 2, y menos 1. Então, estou voltando 2 no x e voltando 1 no y. Tá? E para o A, x0, por que x0? Porque ó, não estou andando nada no eixo x. Só vou dar aí, então y2, x0, y2. Estou indo 2 para cima aqui. Ó. Aí eu fechei o A. Agora o D, ó. D menos x menos 2, y3. Essa é a coordenada do D. Agora eu vou para o E, ó. X menos 3, y2, ó. Então, por que menos 3? Estou no menos 2. Vou para menos 5. Então, ela andou 3 para trás. X menos 3, y2, ó. Do 3 vai para o 5. Então, ela andou 2 para frente no y. Então, x menos 3, y2. Agora vai para o ponto F. Tá? X menos 3, y menos 2. Então, por que menos 3? Porque estava no menos 5, vai para menos 8. Então, menos 3 para trás. E por que menos 2 no y? Estava no y5, veio até o y3. Então, x menos 3, y menos 2. Estou no ponto F. Para o ponto G, ó, x3, y menos 2. Então, x3, ó, eu estava no menos 8, vou para o menos 5. Então, andei 3 para frente agora. Estou indo no sentido do x aqui. Então, x3, y menos 2. Desci 2 novamente. Ó. Eu estava no 3 e fui para o 1 aqui, ó, no y1. Então, desci 2. Então, a coordenada para chegar no ponto G seria x3, y2, menos 2. Agora, voltando no ponto D, x3, por quê? Estou no menos 5, vou para o menos 2. 3 para frente, x3, y2. Estou subindo 2. Estou indo no sentido do eixo aqui 2. Então, fechou o D. Agora, H. H seria x0, y0. Está aqui. Agora, para o ponto I. x1, y menos 1. Então, ele andou 1 para frente em x e 1 para trás em y. Aí para o ponto J. x1, y menos 1, que ele andou mais 1 e desceu 1. O L, x1, y menos 1. 1 para frente em x e 1 para baixo em y. M, x1, y menos 1. N, x1, y menos 1. P, x1, y menos 1. Tá? E Q, x1, está dando sempre 1 para frente em x e 1 para trás em y. Ok? Agora o R. X menos 4, y menos 4. Está aqui. Ó. X menos 4, y menos 4. R. Agora o S. X menos 1, ó, que voltou 1 para trás. E y1 positivo, que foi 1 para frente. Ó. Então, parei no ponto S. Agora eu vou para o ponto T. X menos 1, ó, andou 1 para trás aqui, ó. y0, quer dizer, está na mesma altura do y, y0. Então, no ponto T. Agora, para o ponto U, x menos 1, y menos 1. Ó. Andei 1 para trás em x e 1 para trás em y aqui. Vim para o ponto U. Para o ponto V. Para o ponto V aqui. O x é o 0, porque estou mantendo o x. E y menos 1. Desci 1 em y. Estou no ponto V. Agora para o ponto Z. Ó, x1, andei 1 para frente e desci 1 em y negativo. Então, x1, y menos 1. Então, ponto Z.
Agora eu vou para o ponto W aqui, ó. X1 positivo, Y0, porque manteve a mesma altura no Y. Ponto W. Agora eu vou para o ponto K, ó. X1, Y1. Então, subiu um positivo aqui em X e um positivo em Y. Ponto K. E para o ponto R, X0, vou manter o mesmo X, e Y1. Vou dar uma puxadinha aqui para ver os valores, para anotar aí, para dar uma paradinha no vídeo para anotar os valores. Né? É isso aí. Agora, dentro daquele mesmo grupo, né, que é o grupo 17, né, que é coordenadas absolutas e incrementais, né, grupo 17, que é o G15. Agora o G16 são as coordenadas polares. Aí se fala em polos, em ângulos polares. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. É pouco usado, mas tem algumas vezes que é boa aplicação. E nem todos os comandos fazem isso também, tá? Então esse aqui, até o que eu falei, o G15, todos os comandos fazem. Tá? Coordenadas absolutas incrementais dentro do G15, que são as coordenadas cartesianas, né? Todos os comandos fazem. Agora, coordenadas polares já não é mais o G15, já é o G16. Não são todos os comandos que estão habilitados a fazer, tá? Então, estou ensinando, mas cuidado com isso. Tá? Então, o G16 atua memorizado. O que é isso? Ele cancela o G15, faz parte do grupo 17, então cancela o outro. Ou você trabalha com o G15 ou o 16. Tá? Com o G16 ativado, com o G16 é ativado o posicionamento é feito por coordenadas polares, onde o X é a distância entre a hipotenusa formada pela reta que vai do ponto inicial ao ponto final do deslocamento, e o Y é o ângulo formado conforme o desenho a seguir. Então, ó, eu estou nesse ponto inicial aqui, ó, tá? E quero chegar nesse ponto final. X é a distância daqui a aqui, essa reta aqui, ó. Desse ponto aqui a esse ponto aqui, essa reta aqui, esse é o X. E o Y é esse ângulo formado pela posição entre o meu plano de trabalho. Tá? Então, o ângulo formado, e aqui é a reta formada. Tá? Lembrando que, quando você fala em funções G, memorizado, modal, existem as funções básicas da máquina. Tá? O que é uma função básica da máquina? Os fabricantes de comando e fabricantes de máquinas, eles criaram uma condição de que aquilo que é, assim, como se diz, é típico daquela máquina, é mais usado, o programador não tem que despejar um monte de função G no início do programa para dizer que ela faz isso, aquilo. Tem certas coisas que você ligou a máquina, ela já ativa essas funções. Então, no caso, a função G15, quando você liga a máquina, a G15 já está atuando. Tá? Então, você não precisa programar G15 em programa nenhum. Quando você vai programar, saiba que o G15 está atuando. Se você tiver essa condição do G16 na sua máquina e for programar assim, você vai programar o G16 num determinado momento que você queira essa condição de coordenadas polares, e depois, quando você quer voltar nasquelas coordenadas cartesianas, você programa o G15 de novo. Agora, se desligar a máquina, der um reset, parar a energia, se tiver que voltar, ela vai voltar com o G15. Tá? Quando você ligou a máquina, ela já volta assim, ok? Então, função modal é aquela que quando você liga a máquina, já atua. Parou a energia, tudo aquilo que você programou, que cancelou aquilo que a máquina atuou como função básica, é perdido, tá? Volta a valer as posições básicas de quando você liga a máquina. Tá? Tem uma série de funções que já estão atuando quando você liga. Tá? À medida dos cursos e do andamento do curso, nós vamos falando as principais funções. Né? Mas é muito fácil, só quando você ligar a máquina, você dá uma olhadinha, o que está atuando
na sua máquina, tá? Então aqui tem um exemplo de programação polar, né? Tá? Então você tem aqui 3 furos, né? Tá? 3 furos no raio de 100 milímetros, essa distância aqui, tá? E o primeiro ângulo vai de 30 graus do início, o outro ângulo de um para outro é 120 graus, tá? Então 3 graus dividido em 160 é 120 graus, né? Então, veja bem, não é de um ângulo para outro, é da base do sistema de eixo, né? Do plano XY, que é considerado, tá? Então, ó, esse G90 aqui, ó, é coordenada absoluta, o que é a partir da origem, aquilo que nós falamos, coordenada absoluta e coordenadas incrementais. Eu não falei nada até agora porque tem um capítulo que fala sobre as funções G e as coordenadas, mas como apareceu aqui, eu já estou explicando. G17 também tem coisa que vamos explicar mais para frente, mas se trata de um plano XY, tá? E o G16 está ativando aqui as coordenadas polares, né? Então a especificação do comando de coordenadas polares, seleção do plano XY, o G17 seleciona o plano XY, tá? E o G90 definindo o ponto zero do sistema de coordenada de trabalho como origem do sistema de coordenada, tá? Então esse aqui é os 3, tá? Aí G81 vai fazer é um ciclo fixo, né? Um ciclo fixo que vai fazer uma furação. Esse aqui é uma subrotina, que mais para frente nós vamos explicar sobre o ciclo fixo Fanuc, aqui no caso é o Fanuc, né? Tá? Então X100, ó, que seria o raio do primeiro furo, Y30, que seria 30 graus do primeiro furo do plano, olhando aqui em cima, né? 30 graus do plano X, aqui do eixo X, né? Para o primeiro furo é 30 graus. Z menos 20 seria quanto que ela vai aprofundar na face da peça para furar, né? E 5 seria a distância de aproximação. Isso aqui, ó, eu vou explicar mais para frente em aulas posteriores, quando se falar em ciclos fixos Fanuc, tá? Isso aqui é um ciclo fixo Fanuc. E F200 também nós vamos explicar mais para frente, que seria a velocidade de avanço de 200 milímetros por minuto. Então, com um avanço de 200 milímetros por minuto, ele vai chegar rápido a 5 milímetros da face, na velocidade máxima da máquina. Ela vai começar a furar até a profundidade de 20, num furo que está com raio de 100 a um ângulo de 30 graus. Quando ele termina a furação, ele volta nessa posição de 5 graus da face, 5 milímetros da face. Tá? A especificação da distância 100 de raio, 30 graus, né? Depois, ó, Y150. Isso aqui ele vai executando, não preciso repetir essa programação. Isso aqui ele é repetitivo, ele é modal, tá? Quando se chama o ciclo fixo desse para furar. Então, esse G81 ele é modal, não precisa fazer a programação a cada furo. Quando eu terminar de fazer toda a furação que eu quero, eu cancelo ele, então ele fica valendo a cada posicionamento. Então isso aqui seria o que? Uma mudança, a única coisa que vai mudar em relação a tudo isso para o próximo furo. Então agora o próximo furo é Y150. Olha, vai continuar com X100, vai furar com 20, né? Vai fazer a mesma coisa daqui, só que agora no 150. O que ele fez? Ele somou nos 30 graus um ângulo de 150 de um furo, de 120 de um furo para outro, por isso ficou 150. E vai fazer a furação. E depois no terceiro furo ele vai somar no 150 mais 120, que vai ser os 270, que deve estar aqui embaixo, lá, tá? Então aqui ele executa o terceiro furo na coordenada de ângulo de 270. E esse G80 cancela o ciclo de furação que está lá, tá? Que é o G81. G80 cancela G81, que eles vão explicar mais para frente. G15 volta nas coordenadas cartesianas, tá? Cancela coordenadas polares. É assim que funciona o programa com coordenada polar. Por isso que ele é pouco usado.
num sistema assim de furação até que ele vai legal, né? Mas no programa do dia a dia ninguém programa com Polar, ninguém gosta de programar com Polar, tá legal?